Entramos hoje em mais um item do capítulo 6 de A Gênese, as estrelas fixas. Para cada um dos tópicos deste item, Ariane e eu faremos uma comparação com a astronomia atual. Essa comparação não tem por objetivo julgar o texto à luz da ciência contemporânea, nem forçar concordâncias artificiais, mas situar o que foi afirmado no século XIX à luz do conhecimento de hoje, distinguindo cuidadosamente entre descrição astronômica, extrapolação filosófica e limites do método científico. O estudo seguirá, assim, o mesmo princípio adotado por Kardec: observar, comparar, delimitar e compreender, sem confundir planos distintos do conhecimento. Acompanhe com nós mais um estudo de A Gênese. As estrelas denominadas fixas, isto é, estrelas como Sirius, Vega, entre outras, não estão isentas da atração exterior. Quando Galileu fala em estrelas fixas, ele se refere a estrelas cuja movimentação própria não era perceptível a olho nu, diferente do que já vimos sobre os cometas. Essas estrelas fixas pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração é a grande nebulosa da qual fazemos parte, a Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. A gravitação universal reúne todas em uma mesma família. Hoje, sabemos que a Via Láctea é uma galáxia espiral contendo centenas de bilhões de estrelas. A noção de nebulosa no vocabulário do século XIX corresponde ao que atualmente chamamos de galáxia. O princípio central permanece válido. As estrelas não estão dispersas ao acaso, mas integradas em um sistema gravitacional comum. Não havia esse conhecimento no século XIX. Portanto, o que Galileu fez foi antecipar esse conhecimento. Esses diversos sóis estão rodeados de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida de nosso sistema planetário. Em torno deles estão planetas em maior número e bem superiores aos nossos. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que certo número de sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, acompanhados de irmãos da mesma idade, constituem no espaço sistemas binários, aos quais a natureza atribuiu funções diversas das que cabem ao nosso Sol. Neles, os anos não se contam pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. São dotados de condições de existência inimagináveis. Outros astros, privados de planetas, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. As leis da natureza estão diversificadas e a sua unidade é a principal palavra do universo. A variedade infinita é seu eterno atributo. A existência de planetas em torno de outras estrelas é hoje um fato confirmado. Milhares de exoplanetas já foram detectados. Quando o texto menciona que certos sóis formam sistemas binários, é importante lembrar que no século XIX, estrelas duplas ainda eram frequentemente tratadas como casos especiais ou exceções observacionais. Hoje, porém, sabe-se que uma grande parte das estrelas pertence a sistemas binários ou múltiplos, e isso é especialmente comum entre estrelas massivas. Assim, esse ponto do texto se aproxima mais do cenário real descrito pela astronomia moderna do que se supunha no tempo de Kardec. Entretanto, a ciência moderna não pode afirmar quais são habitáveis nem se possuem vida. O que a ciência hoje faz é oferecer suposições e possibilidades. Galileu analisa filosoficamente, extrapolando com coerência racional os dados disponíveis em seu tempo, sem que isso constitua uma afirmação científica.
De acordo com Galileu, essas numerosas estrelas pertencem à mesma nebulosa estelar. A nebulosa não é mais que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. Hoje sabemos que a Via Láctea é apenas uma, entre centenas de bilhões de galáxias observáveis. A ideia de uma unidade entre outras permanece rigorosamente correta, ainda que a escala conhecida tenha se ampliado enormemente desde o século XIX. Seguindo com Galileu, ele nos diz que as estrelas fixas não são pontos imóveis no espaço. As chamadas constelações, criações simbólicas reais, não passam de ilusão de óptica. Ambas as estrelas fixas e as constelações, por causa da distância que se encontram da Terra e da perspectiva sob a qual se mede o universo, criam essas ilusões. As primeiras acreditamos que estão paradas, e as segundas formam desenhos imaginários de animais, objetos ou figuras mitológicas. A astronomia confirma plenamente esse ponto. Todas as estrelas possuem movimento próprio. As constelações não têm realidade física, são construções culturais baseadas em alinhamentos aparentes de estrelas que, na verdade, estão separadas por distâncias imensas. Historicamente, as constelações e as estrelas fixas serviram para navegação marítima e a criação de calendários e agricultura. Resumindo, as constelações funcionavam como um mapa e as estrelas fixas como os marcos individuais nesse mapa. Segundo Galileu, a totalidade dos astros que vemos está contida numa mesma aglomeração cósmica, a Via Láctea. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um está impulsionado por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe. Todos são regidos por leis universais de gravitação e giram no espaço sob o impulso incessante dessa força imensa. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. A inexistência de repouso absoluto é um princípio plenamente aceito na física moderna. A ideia de órbitas organizadas permanece válida, embora hoje se saiba que muitos movimentos são complexos e que, no caso da galáxia, o centro gravitacional não é um astro, mas uma região dominada por um buraco negro supermassivo. Galileu fala agora sobre o nosso Sol. Ele nos diz que o Sol não é um ponto fixo nem central, que avança pelo espaço, levando consigo seu enorme sistema de planetas, satélites e cometas. Essa marcha não é um acaso, não vai sem rumo. Sua órbita é determinada e coordenada com outros sóis da mesma ordem. Seu movimento de gravitação é imperceptível às observações anuais. Somente períodos de muitos séculos permitiriam determinar a duração de um desses anos astrais. Essas são as afirmações do espírito Galileu. Hoje sabemos que o Sol orbita o centro da Via Láctea em um período de aproximadamente 230 milhões de anos. Sua velocidade é de 220 quilômetros por segundo. A descrição de Galileu é notavelmente coerente com a noção moderna de movimento galáctico, ainda que os instrumentos de sua época não permitissem medições precisas. Ainda segundo Galileu, esse Sol central é um globo secundário que se relaciona com outro, mais importante ainda, ao redor do qual mantém uma marcha lenta e compassada, em companhia de outros sóis da mesma ordem. Não esqueçamos que se pode contar em números redondos uns 30 milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como engrenagens gigantescas de um imenso sistema. O número de estrelas conhecido hoje é muito superior ao estimado no século XIX. Ainda assim, o ponto essencial permanece: o Sol não ocupa
uma posição central ou privilegiada, mas integra uma vasta hierarquia dinâmica dentro da galáxia. Galileu acerta ao relativizar a importância do nosso Sol e ao negar sua centralidade, antecipando a ideia moderna de movimento galáctico. Entretanto, ele organiza o universo como uma cadeia hierárquica de sóis centrais, subordinados uns aos outros. Repetindo aquilo que já sabemos, é que não se trata de uma sequência de sóis centrais. O centro gravitacional da galáxia não é um astro luminoso, mas uma região dominada por um buraco negro supermassivo. Assim, o erro não está na descentralização do Sol, mas na tentativa de explicar a estrutura galáctica como uma hierarquia de estrelas centrais. Galileu diz que esses astros vivem uma vida solidária. Assim como nada está isolado na economia da Terra, também nada se encontra isolado no universo. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe uma poeira de pérolas de ouro, erguida em turbilhões sob o sopro divino que faz voar nos céus os mundos siderais, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. Tudo isso, esse imenso conjunto, engloba a visão infinita do Criador. Mas só falamos de uma nebulosa, cujos milhões de sóis e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago infinito. A ciência contemporânea descreve a interdependência estrutural do universo, mas não afirma finalidade, nem vida universal. Aqui, Galileu ultrapassa deliberadamente o campo descritivo da astronomia e entra na cosmologia filosófica, articulando ciência, razão e sentido, sem confundir hipótese espiritual com um dado experimental. Esse item que acabamos de estudar acrescenta três camadas fundamentais que já estão latentes no texto. Galileu não as explicita como filosofia, porque isso era evidente para o leitor do século XIX, familiarizado com a cosmologia racional de seu tempo. São elas: a unidade como princípio racional do cosmos. A ideia de vida solidária e de sistemas integrados não se limita à gravitação física. Expressa a concepção de um universo inteligível, estruturado por relações e não por elementos isolados. A descentralização sem perda de sentido. Ao retirar a Terra e o homem da centralidade espacial, o texto não conduz à ideia de que nada faz sentido. Pelo contrário, essa visão filosófica mostra que ser pequeno no espaço não significa ser pequeno em valor moral ou espiritual. Terceiro, a ordem sem antropocentrismo. O universo é apresentado como ordenado e regido por leis, sem ser construído em função do homem. Há sentido e coerência, mas não finalidade humana projetada sobre o todo. Essas camadas não competem com a astronomia. Elas oferecem uma leitura racional do conjunto, situando o homem no cosmos sem recorrer ao dogma nem ao vazio materialista. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Em nosso próximo vídeo, vamos falar sobre os desertos do espaço. Até lá!